Olá, no programa de hoje, o machismo nas redes e na política. As raízes e os efeitos de comportamentos masculinos agressivos disseminados em espaços digitais. A dinâmica da misoginia remunerada, com riscos para as mulheres e para os próprios homens. Como esses comportamentos são expressos na política e os caminhos para o enfrentamento no debate público e na sociedade. Eu converso com a doutora em Sociologia, Bruna Camilo. Bem-vinda, Bruna, é um prazer recebê-la novamente no Mundo Político. Olá, muito obrigada pelo convite. Bruna, vamos começar nossa conversa explicando termos básicos para quem nos assiste poder entender o problema. O que é exatamente a machosfera? Bom, a machosfera, ela é todos os grupos que são organizados, principalmente na internet, que propagam discursos de ódio contra as mulheres, né? Então, é uma subcultura que está muito enraizada na internet, então acaba que a gente chama de machosfera, né? Que tem a ver com esfera. Então, é a esfera da misoginia organizada dentro da internet. E os incels, o que são eles? Bom, os incels, né, é um termo em inglês e traduzindo para o português se chama celibatários involuntários. Ou seja, né, a gente conhece os celibatários, né, que é aquela pessoa que ela por opção ela é celibatária, ela não se relaciona amorosamente com ninguém. Então, o celibatário involuntário, ele culpa uma outra pessoa por não ter relacionamentos amorosos. Ele involuntariamente não se relaciona amorosamente. Então, o incel, nesse caso, ele culpa a mulher, ele culpa as mulheres ao seu redor, da sua sociedade, por não terem relacionamentos amorosos. São fenômenos, né, que vêm aí em estágio crescente. E em um artigo recente, né, para o Diplomatique, você defendeu que é preciso compreender algo anterior à internet, a forma como os homens são socializados, né, para uma noção mais ampla do que nós estamos vivenciando nos tempos atuais. Por quê? Bom, a gente precisa falar muito sobre masculinidade. Isso faz parte da educação, faz parte da socialização. Já não cabe mais a masculinidade que é posta na nossa sociedade, na masculinidade hegemônica. Essa que fala que o homem não chora, que o homem pode ter comportamentos agressivos, que ele não precisa ter responsabilidade emocional, né? Essas características são conhecidas como a masculinidade hegemônica. Então, a nossa sociedade atual, ela já não comporta esse comportamento, digamos assim, porque é um comportamento violento. Infelizmente, os nossos meninos, principalmente, ainda recebem esse tipo de educação e recebem essa socialização muito mais violenta. E qual que é a resultante disso, né? É a socialização que o menino está envolvido naquela situação. Então, quando ele não recebe uma socialização voltada para a educação, uma socialização acolhedora, ele vai procurar preencher o ressentimento dele. Então, quando ele tem problemas na sua socialização, quando ele não entende, né, que aquela socialização é nociva para ele, ele vai reproduzir aquele seu ressentimento em violência. Então, por exemplo, a gente tem, infelizmente, muitas notícias de ataque a escolas. No Brasil tem sido muito comum, infelizmente. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né, onde o porte de arma ele é muito mais acessível. Então, os meninos atacam as escolas com armas. Então, eu diria que o ponto central para a gente combater a misoginia, para a gente combater a violência contra as mulheres, é a educação, é a reconstrução da masculinidade e a gente repensar a socialização dos meninos, para que eles não entendam, para que eles não continuem entendendo que a violência é a única forma de ser homem, né, no caso. Em alguma medida, seria uma reforma até mesmo de culturas, né, que são geracionais no país, né? Isso torna mais complicada a missão, digamos assim. Com certeza, porque a gente vive numa cultura patriarcal. O que significa a cultura patriarcal, né? É o patriarca, é o homem no centro da sociedade. E a cultura é algo, digamos, não muitas vezes ela é invisível, né? Não necessariamente a gente consegue ver a cultura. Então, a cultura ela é um conjunto de características, de performances, de costumes.
Então, como o nosso costume ele está inserido muito nessa questão do machismo, da misoginia, né, onde as mulheres são naturalizadas, né, como responsáveis pelo cuidado da casa. Muitos homens veem as mulheres como submissas, não somente os homens, né? A sociedade como um todo. Muitas pessoas veem a mulher como submissa. Então, essa cultura, né, de que é necessário mudar o comportamento do homem, de que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens, ainda é muito difícil da gente inserir. É claro que a gente avançou, né? A gente tem muitos direitos das mulheres que foram conquistados, garantidos, mas que ainda tem muitos pontos para a gente avançar, né? Subrepresentação das mulheres na política ainda é muito alto no nosso país. A violência contra as mulheres ainda é muito alta, né? Em 2024, cerca de 4 mulheres foram mortas por dia no nosso país. Então, a gente quebrar essa cultura para que os meninos cresçam com uma masculinidade muito mais saudável e para que as mulheres não morram, ainda é um grande desafio. A gente precisa caminhar um caminho muito longo e muito desafiado, de muitos desafios ainda, aliás. Nessa mesma perspectiva, esses avanços femininos, né, das últimas décadas que você cita aí nessa sua última resposta, também geraram incômodos e reações masculinas mais duras? Dá para a gente fazer essa leitura observando, né, o que está acontecendo? Olha, infelizmente, porque é algo que até assusta, né? Como a gente vai tratar as mulheres com os mesmos direitos que os homens, e isso torna uma revolta, né? Acontece uma ofensiva de grupos misóginos, de homens que se sentem ressentidos de verem mulheres tendo acesso à igualdade salarial, tendo acesso a direitos políticos, a diversos outros direitos. Daí por que isso gera a revolta, né? Isso tem a ver com a quebra desse controle sobre os corpos das mulheres, sobre as vontades das mulheres. Então, na medida que os direitos das mulheres avançam, avança também o ressentimento de muitos grupos misóginos, né? Avança também essa ofensiva contra as mulheres. Então, assim, olha, Bruna, mas então todos os homens que matam mulheres e que reproduzem discursos de ódio estão organizados em grupos misóginos? Não, mas eles consomem muito conteúdo na internet que entrega muita misoginia. Então, outro ponto muito importante para a gente se voltar são as plataformas digitais, são as big techs, são essas empresas da internet que recebem, né, que permitem que canais misóginos sejam construídos, os algoritmos entregam esse conteúdo misógino e nada tem acontecido, né? Aliás, acontece muitas vezes, né? Muitos perfis falsos conseguem ser capturados, conseguem sofrer algum tipo de sanção, mas ainda existe muita misoginia na internet. Então, na pergunta anterior sobre a cultura, né, ela tem muito a ver com isso agora, né? É difícil a gente quebrar a cultura, sendo que a gente tem internet do lado da misoginia, né? Se a gente tem todo um aparato que ainda não entendeu que o avanço dos direitos das mulheres é uma realidade e que deve ser respeitado. Então, o que a gente quer tratar, né, homens e mulheres e todas as pessoas com os mesmos direitos, direito à voz, direito ao voto, direito a ser votado, direito a estar em espaços de poder, né, por exemplo. Queria explorar um pouco mais com você, Bruna, esse aspecto da internet. Como tem funcionado a monetização, né, dessas narrativas de vitimização masculina? Olha, é uma caixa preta, assim, uma caixa de Pandora ainda, como dizem, assim, que é algo muito muito misterioso, assim. A gente tem grandes empresas, né, que a gente chama de big techs, que controlam a internet do mundo todo e que constroem redes sociais. Dentro dessas redes sociais existem perfis, existem canais que reproduzem diversas violências e, de uma maneira absurda, existe até uma pesquisa da Universidade de Dublin que mostra que em 15 minutos, sem um adolescente homem provocar, né, buscar o conteúdo misógino, esse conteúdo misógino chega para esse menino. Então, assim, a pergunta que a gente tem que fazer é o porquê que essas plataformas vêm de maneira mais lucrativa entregar um conteúdo misógino para um jovem do que entregar um conteúdo de direitos humanos, de educação, de quebra dessa cultura misógina, assim, sabe? Então, hoje, a gente tem que discutir muito qual que é o ganho dessas plataformas digitais. Assim. A gente não consegue mensurar qual que é esse ganho em dinheiro, mas a gente percebe que deve ser lucrativo, até porque entrega-se muito mais conteúdo misógino
do que conteúdos em direitos humanos. Então, como eu já disse, existem pesquisas que apontam isso. Então, é necessário a gente questionar, a gente levar adiante, junto com essas empresas, qual que é a diferença e, de fato, punir, porque isso está acabando com a educação dos nossos jovens. Isso está radicalizando os nossos meninos. A gente tem visto cada vez mais meninos atacando escolas, meninos matando as suas famílias, meninas cometendo algum tipo de crime na internet induzida por algo dentro das plataformas, cometendo suicídio, sofrendo algum tipo de estupro virtual. Agressões a professoras, tipo né? Também tem vários relatos de agressões a professoras. Exatamente, professoras e professores que têm sofrido muito, inclusive as escolas, né, com uma forte responsabilização sobre o que tem acontecido com esses meninos. A gente tem que entender também o que é responsabilidade de quem, né? Qual é o papel da escola, qual é o papel da família, qual é o papel do Estado em relação à regulamentação da internet dessas big techs. Tem uma recente decisão do Supremo, né, dessa semana, responsabilizando as plataformas por conteúdos criminosos, né, postados por usuários. É um caminho assim para tentar melhorar esse ambiente? Com certeza é um caminho, mas ele não pode começar por aí e estagnar. A decisão ela é super importante, a decisão ela é necessária, mas a gente tem que entender quais são as próximas ações. Ok, vamos responsabilizar essas empresas, as plataformas digitais, mas como isso será feito? A gente precisa entender os próximos passos. Vamos chamar os representantes dessas empresas aqui no Brasil para entender a metodologia, a lógica, como que esses algoritmos funcionam. Nós não sabemos como esses algoritmos funcionam. Então, assim, a gente precisa agora de um próximo passo, responsabilizar, mas o porquê? Qual é o caminho? O que essas empresas pensam? O que pode ser mudado? Quais são as sanções? Vai ser produzir conteúdos de direitos humanos? É alterar a lógica do algoritmo? A gente precisa entender agora esse próximo passo. Enquanto essa regulamentação mais robusta não vem, Bruna, quais são os principais perigos da machosfera para as mulheres e também para os próprios homens? Porque tem esse aspecto também, né, nas reflexões. Bom, a internet, é importante a gente dizer, não é o problema a internet. A internet faz parte da nossa vida e é inevitável a gente utilizar. A gente utiliza a todo momento. A internet ela é um espaço de disputa, ela é um espaço de poder também. Cabe a nós entender como utilizar a internet da melhor maneira, né? Como que a gente vai fazer com que ela seja um espaço, de fato, de educação, de direitos humanos e de monitoramento quando acontecer violência, né? Porque, como você disse, ela é violenta para todo mundo. Então, quando o homem, né, ele está imerso em vários ressentimentos que são inseridos a ele a partir da masculinidade, olha, você não é o homem que enriqueceu, você não é um homem padrão, porque você não é alto, porque você não socializa como deveria, porque você não tem as mulheres que o padrão exige, né, da nossa sociedade, que um homem deve ter. Tudo isso, gente, com a internet, isso vai alimentando de alguma forma os homens. Isso é transformado em ódio, isso é transformado em ressentimento, isso é transformado também em violência contra as mulheres, seja violência virtual, seja violência física, né? Então, é necessário a gente entender que a internet também ela pode ser utilizada dessa forma. Então o que a gente pode fazer nesse momento? A gente se monitorar o que os nossos filhos, né? O que os nossos sobrinhos, enfim, o que as crianças têm consumido e o que nós mesmos temos consumido, assim. Enquanto a regulação, né, da internet, a regulamentação da internet não vem, a gente tem que entender qual que é o limite da liberdade de expressão e qual que é o limite quando começa o discurso de ódio. O discurso de ódio, esses crimes, eles já têm sido enquadrados, né, como crimes, né, digamos assim. A gente tem a Lei Lola, que fala que casos, né, de misoginia, casos cibernéticos, aliás, tem que ser tratado pela Polícia Federal. A gente tem a Lei Carolina Dickmann, que fala sobre ameaças de fotos íntimas. Enfim, a gente tem construído algumas leis importantes que têm que ser colocadas em prática de uma maneira muito mais contundente, mas a gente tem que partir da nossa conscientização, do que a gente tem consumido na internet e denunciar quando acontecer de chegar para a gente algum tipo de conteúdo criminoso, né? Porque a misoginia, ela atravessa a vida de uma mulher de uma maneira impressionante, né? O racismo também, LGBTfobia.
Então, a gente tem que tomar consciência de que determinados conteúdos são criminosos. A gente tem que começar a denunciar e não permitir que aquilo faça parte da nossa vida, que a gente se entregue, né, o nosso ressentimento a esse tipo de conteúdo que pode responder alguma coisa dentro da gente, né, digamos assim. A gente não pode ceder a isso. A misoginia ainda não é claramente tipificada no Brasil, né, como crime. Há, inclusive, alguns projetos de lei em tramitação no Congresso nesse sentido. É um debate relevante nesse momento? Extremamente relevante, até porque a misoginia ela tem que ser considerada como um crime, né? Porque a misoginia provoca o feminicídio, a misoginia provoca a violência doméstica, a misoginia provoca tantos outros crimes que têm acontecido não somente na internet, mas dentro das casas. O espaço domiciliar, ele não tem sido seguro para as mulheres. Muitas mulheres, quando elas são vítimas de feminicídio, elas são vítimas de armas de fogo que estão dentro das suas casas. São vítimas de feminicídio a partir dos homens que convivem com ela. Então, assim, é necessário a gente entender agora a misoginia como um crime tão grave quanto o racismo, quanto a LGBTfobia, para que a gente comece a entender também como que a gente vai tirar, né, da cabeça desses homens violentos que a misoginia ela não pode acontecer. É importante, né, falar sobre a misoginia como um crime, mas principalmente educar os homens, educar as pessoas, tanto contra o racismo quanto a LGBTfobia, mas também educar contra a misoginia. A punição, ela tem que acontecer, mas fundamentalmente a educação, ela não pode ser deixada de lado. Legislações já existentes, né, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, há indicativos, né, de que têm sido insuficientes? Então, é muito difícil a gente falar que a Lei Maria da Penha ela tem sido insuficiente. A Lei Maria da Penha ela é uma das leis mais avançadas do mundo, e não sou eu quem estou dizendo ou alguém do Brasil, né? Existem notas técnicas que apontam a Lei Maria da Penha como uma lei muito completa de proteção às mulheres. Mas o porquê ela não tem sido tão eficiente como as pessoas têm cobrado, né? Bom, a gente não tem que olhar para a lei, mas primeiro a gente tem que olhar do fluxo, do percurso. Vou te dar um exemplo. As delegacias para as mulheres, muitas delas ainda não estão equipadas de forma suficiente para acolher aquela mulher. Muitas mulheres se sentem intimidadas para chegarem dentro de uma delegacia. Então, é a gente entender, as delegacias estão cumprindo, principalmente a de mulheres, todo o protocolo para acolher uma mulher. Uma outra coisa, a cultura, como a gente tem falado aqui nessa entrevista. A cultura misógina faz com que os homens entendam que não existe uma punição de fato. Não vai ser um papel de medida protetiva que vai me impedir de controlar o corpo daquela mulher. Então, a cultura misógina também faz com que a sensação de impunidade ainda acontece. O judiciário, né? A gente tem que entender, o judiciário tem que ter uma sensibilização da mulher como vítima. A mulher ela não pode ser desenganada, a mulher tem que ser acreditada, a mulher não pode se sentir acuada de denunciar. Então, assim, a sensação de impunidade e desproteção ela é uma gama de questões, né? A cultura misógina, o judiciário que ainda não está totalmente sensibilizado com as pautas de gênero, com as pautas de mulheres e proteção das mulheres, e quais são as estruturas, né, que as delegacias têm. Então, é uma gama de questões que a gente ainda tem que aprimorar, mas que definitivamente não é a questão da Lei Maria da Penha. A gente tem que aprimorar todas aquelas ferramentas, todos aqueles instrumentos que a lei consta, né? Bruna, na esfera política, é possível estabelecer relações mais diretas entre essa machosfera e a extrema-direita? Bom, as minhas pesquisas apontam que é muito comum esses grupos misóginos, esses grupos ressentidos, esses grupos organizados, e até pessoas individuais, assim, até pessoas que cometem ataques nas redes sociais, estarem ligadas à extrema-direita. E, Bruna, mas então não acontece misoginia em outros espectros políticos? Não. Infelizmente, a misoginia e o machismo ele está inserido na nossa sociedade. Só que quando a gente fala da misoginia da prática, quando a gente fala de discurso de ódio, quando a gente vê notícias de ataques às mulheres, geralmente são homens ligados à extrema-direita. Não necessariamente eles estão políticos, né? Não são parlamentares, não são homens ligados na política, mas também são. São homens que votam com a extrema-direita, são homens parlamentares, são homens que se identificam com o discurso de ódio que muitas vezes
esses homens parlamentares propagam. Então, sim, é possível apontar uma relação da machosfera, desses grupos organizados, da misoginia, para a extrema-direita, porque também a extrema-direita ela tem um quê de ressentimento, não somente de misoginia, mas a extrema-direita ela fala muito, né, sobre os direitos das mulheres avançaram, então a masculinidade ela enfraqueceu, os homens deixaram de ser homens como antes, a população LGBT está querendo ocupar espaços que são dos homens. Então, assim, existem as mulheres da extrema-direita que falam que as mulheres de verdade são aquelas que somente cuidam da família, que são submissas ao homem. Então, acaba que o discurso da extrema-direita é o que fomenta esse ressentimento. Então, é a extrema-direita que mostra um caminho possível para a machosfera. Muitos influencers nesse meio? Muitos influencers. Desde 2023, eu tenho visto um aumento significativo de canais, de coaches, de influencers, que têm conseguido mais espaço nas plataformas digitais, principalmente aquelas de vídeo, têm mostrado mais a sua opinião, que é muito mais do que opinião, né? É um discurso de ódio. Então, a gente tem visto muito desses influencers. E é muito do que a gente falou. Ganham muito dinheiro com isso, vendendo curso, tendo muito engajamento, então recebendo, né, monetizando seus vídeos. E aí a gente volta naquela pergunta, né? Por que uma plataforma digital, para ela, é tão mais lucrativo dar espaço para esses influencers misóginos e da extrema-direita do que a gente repensar esse algoritmo, né? Associações desses grupos, Bruna, a ultrarradicalismos, até com contornos supremacistas, também já foram evidenciadas? Com certeza, assim, eu tenho visto desde 2023 também, essa questão da supremacia é muito forte em grupos misóginos. E a gente pode alcançar, inclusive, a supremacia branca, que é a mais conhecida, né? Então, muitos dos grupos que eu pesquisei e que eu ainda acabo que monitoro ainda, né? De vez em quando eu vou visitá-los de uma maneira anônima, muitos deles flertam com o nazismo. Então, muitos deles entendem, né, que a supremacia branca é possível no Brasil. Então, é algo até, às vezes, muito contraditório, né? Porque existe a discussão da miscigenação da nossa pele, enfim, da nossa raça, mas que a supremacia branca está diretamente relacionada com esses grupos misóginos, né? Existe até eu entrevistei a Adriana Dias, que, infelizmente, ela faleceu, mas é uma antropóloga muito conhecida por descobrir núcleos nazistas no nosso país, né? Os estudos dela vão ficar aí para a eternidade. Ela me dizia, Bruna, a radicalização da misoginia ela está diretamente relacionada com o nazismo. Então, o grau de nazificação está diretamente relacionado com o grau de misoginia que aquele homem adquire, o grau de ódio contra as mulheres. Então, a supremacia branca, o racismo, né, que faz parte dessa questão da supremacia branca, é um combo, né? O ódio, ele não vem sozinho. O ódio contra as mulheres, ele não vem sozinho. O ódio, ele vem de uma maneira em conjunto, vem em combo, né? Infelizmente. Então, se a gente está falando de uma misoginia, a gente vai estar falando de racismo, a gente está falando de LGBTfobia, a gente vai estar falando da supremacia branca, a gente está falando de nazismo. Então, é algo muito multifacetado, né? Ele tem várias caras e várias versões. Queria terminar a nossa conversa, Bruna, propondo uma reflexão mais de fundo. Qual é o tamanho do desafio de desarmar essa bomba, né, em meio a um mundo que é ditado ainda muito pela lógica neoliberal, individualista, enfim? Olha, é um desafio muito grande, porque a gente quebrar a lógica do neoliberalismo, a gente quebrar essa lógica misógina, né, já que é uma cultura, né? O nosso país, ele nasce de uma exploração. Ele nasce da exploração das mulheres, ele nasce da exploração das pessoas negras. Então, como quebrar essa estrutura que nasce no país, né? Então, é um desafio muito grande, já que a gente tem a internet, né, utilizada para propagar esses discursos de ódio, para propagar o neoliberalismo, para propagar o discurso da extrema-direita, né? Eu acredito ainda muito no Estado. Eu acredito ainda muito nas políticas públicas. Então, eu entendo que é fundamental a gente construir políticas públicas que, de fato, vá para a prática da sociedade, que a gente consiga inserir dentro das escolas práticas de combate à radicalização, que a gente consiga inserir em espaços coletivos, né, palestras, conversas,
Enfim, eu acredito muito que o equipamento estatal ele tem competência e tem capacidade da gente disputar esses espaços, inclusive na internet. Se a gente tem um Estado, né, que está se propondo a questionar as big techs, que está se propondo a combater a violência contra as mulheres, está se propondo a entender toda essa lógica misógina, patriarcal que a gente vive, então também consegue propor maneiras e formas a gente combater todas essas questões. É claro que não vai acabar do dia para a noite, quebrar uma cultura demanda décadas, mas que a gente não possa desistir. É necessário, né, a gente não desistir, é até um pouco utópico, né? Aquela não desista dos seus sonhos, né? Mas é um pouco nesse caminho mesmo. E se a gente desistir dos jovens, como é que a gente desiste de um garoto que foi radicalizado na internet? Não é melhor a gente cuidar desse garoto? E isso é a partir de política pública. Então, assim, é importante a gente refletir qual é a importância das políticas públicas e como que elas podem atuar de fato em instituições que fazem parte da socialização de uma pessoa, família, escola, política como um todo. Então é importante a gente pensar que o Estado ele ainda tem esse poder e o poder de quebrar essa lógica violenta que a gente vive cotidianamente. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Bruna. Muito obrigada e eu fico à disposição. Um abraço. Eu conversei com Bruna Camilo, doutora em Sociologia. Falamos sobre o crescimento da machosfera, um conjunto de comunidades online engajadas em discussões de gênero, de masculinidade e de interações com mulheres, seus efeitos no debate público, os riscos para a sociedade e as reações possíveis. Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.